Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Hoje a gente tem um tema muito interessante, né, e principalmente nessa questão da pandemia, né, a questão do estresse, todo mundo sabe o que é, porque está sentindo na pele isso, né? Eu mesmo, desde que a pandemia começou, no meados de março, que eu estou também confinado, porque sou uma pessoa do grupo de risco, né? Minha esposa, meu filho também, que também tem o mesmo problema. Então, a gente mudou completamente a rotina, né, em função de toda essa situação, e é claro que isso, a questão da desordem mental, ela aparece com certeza. E hoje, com certeza, o professor Wallace vai tratar, né, desse tema também, com certeza. Então, avisar a todos vocês que o professor Wallace vai fazer uma apresentação de cerca de 30 minutos, né, falando do tema, que é a simbiose neural, novos neurônios para o bem-estar psíquico. Após essa meia hora, a gente vai voltar para essa tela que vocês estão vendo agora, onde a gente vai fazer algumas perguntas complementares, eventualmente algum tipo de discussão, e, naturalmente, perguntas das pessoas que estiverem nos acompanhando no YouTube. Dependendo do conteúdo, a gente vai estar trazendo aqui para o professor Wallace. Bom, o professor Wallace, o nome correto é Wallace Gomes Leal. Ele é professor associado tanto da Universidade Federal do Oeste do Pará, como também da Universidade Federal do Pará, né? É uma pessoa com uma carreira, mestrado, doutorado, enfim, esse vídeo aqui eu vou depois fazer a edição dele, e a gente vai colocar todas essas informações, inclusive do histórico do professor Wallace. Então, agradecendo mais uma vez, primeiro, o professor Wallace ter aceito o nosso convite, e também a vocês que estão nos acompanhando, e de forma que eu passo, então, a palavra diretamente para o professor Wallace, para ele dar início à apresentação dele. Por favor, professor Wallace. Bem, então é uma satisfação estar aqui, né? Eu agradeço primeiramente o convite do professor Hélio Dias para falar de neurogênese adulta, ou seja, a produção de novos neurônios no cérebro adulto, que nós chamamos de neurogênese. E eu vou correlacionar esse conhecimento sobre neurogênese adulta com as desordens afetivas, como depressão e ansiedade, no contexto de uma hipótese que eu estou trabalhando, né, já há algum tempo, e lancei recentemente uma revisão na revista Frontiers in Neuroscience, chamada de simbiose neural, que eu vou explicar durante a apresentação, mas eu posso adiantar que o cérebro é dinâmico e ele é influenciado pelo ambiente. Tá? Então, durante o processo evolutivo, o cérebro ele evoluiu em ambientes naturais. Nossos ancestrais hominídeos andavam muito, se movimentavam muito, faziam muito exercício aeróbico, porque eles eram nômades, eles não tinham casa, e eles andavam até 15 quilômetros por dia. Então, o cérebro ele evoluiu, né, os aspectos cognitivos complexos evoluíram nesses ambientes naturais e com muito movimento. Então, na minha opinião, houve uma simbiose entre os estímulos sensoriais, os estímulos motores, e isso contribuiu para o desenvolvimento de aspectos cognitivos complexos. Então, é isso que nós vamos falar hoje. Eu vou agora passar para o modo de apresentação. Durante uns 30 minutos eu vou fazer uma apresentação um pouco mais formal, tem alguns gráficos, mas eu vou pegar o que é de mais interessante, aí depois, como o professor ele mencionou, vamos ter, né, um momento das perguntas, que é a parte mais interessante, inclusive. Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação sobre o tema. Então, eu vou colocar aqui só a... Tá, então... esse é o tema, né, simbiose neural, novos neurônios para o bem-estar psíquico. Então, a neurogênese no cérebro adulto de mamíferos, ela foi bem complicado para a comunidade científica acreditar nela. Tá? Foi um dogma que demorou cerca de 30 anos, né, para deixar de existir. Ninguém acreditava que, após o nascimento e após a diferenciação das células cerebrais, que novos neurônios poderiam ser produzidos no cérebro adulto.
mas eu vou mostrar para vocês hoje evidências que isso está confirmado, tá? Inclusive no cérebro humano. Eu vou mostrar para vocês hoje que o cérebro é uma estrutura dinâmica. Ele contém cerca de 86 bilhões de neurônios, são trilhões de sinapses, que são as unidades computacionais do cérebro, né, os contatos entre um neurônio e o outro, que são as células do cérebro. Mas tem outros tipos celulares também, mas existe o que nós chamamos de neuroplasticidade, né, deixando, portanto, o cérebro dinâmico e poder interagir com o ambiente. A capacidade que o cérebro possui de se modificar de acordo com mudanças ambientais, nós chamamos de neuroplasticidade. Existem vários tipos de neuroplasticidade, mas um desses tipos eu vou discutir hoje aqui, que é justamente a neurogênese adulta, ou seja, a produção de novos neurônios no cérebro adulto, que é um tipo de neuroplasticidade. E eu vou falar para vocês sobre essa simbiose neural, já ao final da apresentação, definindo e colocando as implicações, né, de como é que nós podemos modular, como nós podemos aumentar, né, a produção de novos neurônios, né, isso baseado também em experimentos feitos em animais de experimentação, para minimizar, né, os sintomas de desordens afetivas, como depressão e ansiedade. Mas, aqui na tela, vocês estão vendo a foto de dois ganhadores do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1906. Tá? É o Camilo Golgi e o Santiago Ramón y Cajal. O Santiago Ramón y Cajal, eu vou enfatizar aqui nele, ele foi um dos maiores neuroanatomistas de todos os tempos. Na verdade, ele é o pai da neurociência. Foi ele que criou esse conceito que nós chamamos de doutrina do neurônio, ou seja, que o cérebro é composto por neurônios ou por unidades morfofuncionais de forma e função. Houve um momento na história das neurociências que não se acreditava que o sistema nervoso, por exemplo, o cérebro, que faz parte do sistema nervoso central, era composto por neurônios, porque não existiam técnicas adequadas para marcar esses neurônios. Quando se corava, o que se via era um emaranhado, parecendo uma rede vascular, né, que chamava-se de sincício. Mas o Santiago Ramón y Cajal, usando a técnica de Golgi, que é o Camilo Golgi, está aqui, ele ganhou também o Prêmio Nobel por ter criado a técnica, apesar de que, ironicamente, ele nunca acreditou na doutrina do neurônio, ou seja, que o cérebro continha células, mas ele ganhou também. E o Santiago Ramón y Cajal, ele fez estudos fantásticos, ele inferiu o conceito de sinapse, só que ele não achou, com as técnicas disponíveis na época, evidências de neuroplasticidade, ou evidências de neurogênese, de produção de novos neurônios. Tanto que ele escreveu essa frase aqui, ela está em inglês, mas traduzindo rapidamente, ele diz basicamente, ele disse em um livro que foi publicado em 1928, que se chama Degeneração e Regeneração do Sistema Nervoso, ele disse que ao final do desenvolvimento, as fontes de crescimento e regeneração de axônios e dendritos secam de forma irrevogável. Tá? Axônios e dendritos são ramos dos neurônios. Então ele falou que nos centros neurais adultos, as vias são, de algum modo, fixas e imutáveis. Tudo pode morrer, nada pode ser regenerado. Então Cajal, o grande Cajal, né, o pai da neurociência, achava que no sistema nervoso nada podia regenerar. Ao mesmo tempo, o Cajal, ele disse numa outra publicação que caberia às gerações futuras achar uma forma de vencer essa aparente incapacidade intrínseca do cérebro regenerar. Isso começou a acontecer a partir da década de 60, quando esse pesquisador, um pesquisador do Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos Estados Unidos, o Joseph Altman, ele sugeriu a existência de neurogênese adulta. Tá? Aqui eu coloquei para vocês um artigo publicado no periódico científico Nature, em 1965, onde ele sugere a existência, tá? E o outro publicado aqui no Journal of Comparative Neurology, ele sugere a existência dos chamados microneurônios, pessoal. Esses microneurônios, segundo o Joseph Altman, eram neurônios novos, formados no cérebro de mamíferos adultos, no caso roedores. Eram neurônios mitóticos, ou seja, eles sofriam mitose, aquela divisão celular onde uma célula gera
onde uma célula-mãe gera 2 células filhas. Eu não vou entrar nos detalhes históricos, nós não temos muito tempo, mas por 30 anos não se acreditou nessa ideia original do Joseph Altman. Na década de 60, veio um outro pesquisador, Michael Kaplan, também sugeriu isso, não acreditaram no Kaplan. Durante os 10 anos da década de 60, não acreditaram no Joseph Altman. Quando foi da década de 80, um pesquisador chamado Fernando Nottebohm encontrou evidências de neurogênese muito fortes do cérebro de aves. Aí a comunidade científica disse, tá bom, pode ser que aconteça no cérebro de aves, mas não de mamíferos. Ou seja, depois de 30 anos, foi apenas na década de 90 que se comprovou a existência de neurogênese adulta. Ou seja, confirmou-se a partir da década de 90 que novos neurônios podem ser produzidos em regiões cerebrais específicas. Tá? E está confirmado que pelo menos 3 regiões cerebrais possuem a capacidade de produzir novos neurônios. Uma delas é a chamada zona subventricular, né, que fica nas paredes de uma estrutura do sistema nervoso, chamado de ventrículos laterais. Isso aqui é um desenho do cérebro de um roedor, de um rato. Vocês estão vendo essas cavidades aqui? São os ventrículos laterais. Na parede dessas cavidades existe o que nós chamamos de nicho neurogênico, é chamada de zona subventricular, né, ou epêndima. Então, nessa parede, aqui no desenho ampliado, existem algumas células. Em roedores, como camundongos e ratos, os pesquisadores denominaram essas células de células A, células B e células C. Tá? Esse é o nicho neurogênico. Então, nesse desenho, essa parte aqui seria o ventrículo lateral, onde tem um líquido cefalorraquidiano. Aqui são células ependimais, né, ou ependimárias. E, basicamente, para não entrar em detalhes, que nós não temos muito tempo, descobriu-se, desde o início da década de 90, que as células B são um tipo especial de astrócito, né, um tipo de célula-tronco neural, que produz as células C, que é um progenitor intermediário que produz as células A. Então, o que acontece? Basicamente, no cérebro de mamíferos, na parede dos ventrículos laterais, células A, que são neurônios imaturos, são produzidas continuamente, tá? E no rato, migram para o bulbo olfatório. Então, é a primeira região neurogênica, zona subventricular. A outra região, aqui no desenho, também é um desenho de um cérebro de roedor, é o hipocampo. Tá? O hipocampo, esse termo vem do latim, do grego, significa cavalo marinho, porque tem o formato de um cavalo marinho. E numa região específica do hipocampo, chamado de giro denteado, há a produção de novos neurônios no cérebro adulto. Então aqui esse desenho ilustra, isso, o giro denteado, tá? É uma ampliação aqui embaixo. Então existem progenitores neurais, que produzem progenitores, células intermediárias, e depois produzem neurônios granulares, né, imaturos, que acabam migrando dessa região chamada de zona subgranular para a camada granular, onde são integrados continuamente em mamíferos adultos. Isso primeiro descobriu-se em roedores, tá? Mas, como vamos ver daqui a pouco, já está bem estabelecido que em humanos também funciona assim. No cérebro humano, sugeriu-se que na zona subventricular, né, esse artigo aqui foi publicado na Science, tá, em 2007, sugeriu-se nessa época, em 2007, que neuroblastos, que são neurônios imaturos, migram para o bulbo olfatório igual no rato. O rato tem muita migração para o bulbo olfatório, ele usa muito o sistema olfatório. Então aqui os autores relatam, não vou colocar muitos detalhes por causa do tempo, aqui é um neurônio imaturo, marcado por uma técnica específica, um neuroblasto, então ele migra, segundo esses autores, para o bulbo olfatório humano, marcado com PSN-CAM, que é o marcador específico. No entanto, em 2018, um grupo de um famoso cientista chamado Arturo Álvares Buila, ele trabalha, hoje ele trabalha na Universidade da Califórnia, em São Francisco, tá? Mas na época ele trabalhava na Espanha, né, quando ele começou a sugerir a neurogênese em animais, ele sugeriu algo que chocou um pouco a comunidade. Ele disse que no hipocampo humano, a neurogênese
em adultos, ela é limitada, ela tem um tempo limitado. Então, ele diz mais ou menos após 7 anos de idade, após o nascimento, essa neurogênese ela diminui e desaparece. Então, ele mostra isso aqui. Não vamos dar muitos detalhes, mas aqui ó, nós temos cortes de tecido humano. Aqui tem o tempo, tecido de pessoas de 1 semana de idade, de 1 mês de idade, de 6 meses de idade, de 12 meses e de 18 meses. Então, essas células vermelhas que estão aqui são células chamadas de DCX positivas, né? Ou são neuroblastos, são neurônios imaturos. E notem que no indivíduo com 1 semana, tecido de indivíduos com 1 semana, são pessoas ou de cadáveres ou de ressecção cirúrgica. Tem muitas células vermelhas, que vai diminuindo. Em 1 mês diminui, em 6 meses diminui, e em 1 ano já basicamente não tem. Então, na época, nesse artigo, sugeriu-se que a neurogênese é muito limitada. Então, para essa zona subventricular, ainda temos uma polêmica se essa neurogênese perdura em adultos. Tá? O grupo do Álvares Buila diz que não, e um outro grupo da Suécia, do Jonas Friesen, diz que sim. Nós vamos ver que o Álvares Buila, no hipocampo, que é a região que eu mais vou falar aqui na apresentação, que é uma região muito importante para a memória. Existe um famoso paciente chamado paciente HM, ele teve um AVC e ele teve uma dificuldade em uma lesão no hipocampo, então ele não conseguia reter memória recente, igual como acontece no Alzheimer. Então sabe-se que o hipocampo é muito importante para a memória. No hipocampo, pessoal, houve uma grande polêmica sobre a existência da produção de novos neurônios no cérebro adulto. O Álvares Buila, né, esse mesmo que disse que na zona subventricular não tem, assim, em adulto, tem até uns 7 anos de idade, desaparece, ele sugeriu que a neurogênese é muito limitada no hipocampo. Só que depois, vocês vão ver agora, mostrou-se que ele estava errado, era um problema técnico de fixação. Tá? Então, quem tiver interesse, ano passado, com uma colega lá da Universidade Federal do Pará, nós publicamos esse artigo nessa revista aqui, né, Neuro Regeneration Research, em 2019, ano passado, onde nós falamos dessa controvérsia, né, o título diz Neurogênese no hipocampo de humanos adultos. Controvérsia fixada, finalmente fixada. Nós usamos esse fixed porque para fazer um trocadilho do fixador, né, que é o paraformaldeído, que parece que quando faz em excesso, quando usa em excesso paraformaldeído, a marcação dos neuroblastos, ela não acontece bem. Tá? Então, em 1998, esse pesquisador sueco, Peter Eriksson, sugeriu a existência de neurogênese no hipocampo de humanos, foi em 98. Tá? Vocês estão vendo aqui células mitóticas, BRDU positivas no hipocampo humano, aqui, ó. Então, eram pacientes com câncer que eram tratados com BRDU. O BRDU, a sigla de bromodioxiuridina, é um marcador de mitose. Pessoas com câncer terminal podem ser tratadas para marcar a proliferação. Então, ele viu o tecido e sugeriu pela primeira vez que existiam novos neurônios no hipocampo humano. Depois, outros artigos mostraram isso daí. O Jonas Friesen, lá da Suécia, lá do Instituto Karolinska, na Suécia, ele criou uma técnica interessante com carbono 14. O carbono é um carbono radioativo. Entre 1953 e 1965, mais ou menos, houve testes nucleares durante a Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, e as explosões atômicas desses testes colocaram na atmosfera uma grande quantidade de carbono 14. Então, as plantas, durante a fotossíntese, usando o CO2, incorporavam esse carbono 14 no seu material, e os animais herbívoros, né, que se alimentam de plantas, incorporavam o carbono 14 também. E as pessoas que nasceram nessa época, ao se alimentarem dos animais, também incorporaram carbono 14 no seu DNA. Então, isso daí o Jonas Friesen da Suécia usou como uma técnica indireta para marcar, para saber se existia neurogênese, ou seja,
produção de novos neurônios, né, no cérebro adulto. Então, aqui vocês veem, ó, o aumento do carbono 14, a partir de 53, e as pessoas que nasceram nessa época apresentavam esse aumento, e descobriu-se, portanto, que realmente confirmou-se que há neurogênese no cérebro adulto, no hipocampo, nessa região chamada de giro denteado. Tá? Mas aí vem de novo o Arthur Álvares Buila, publicando na Nature. Ele publicou em 2018 esse artigo, sugerindo que não, que era até uma certa idade. Vejam aqui, eu vou mostrar para vocês essas células vermelhas aqui, são os neuroblastos, tá? PSNK positivas. Né? Tem as verdes também, que são DCX positivas. Vejam que o nascimento tem bastante células, no indivíduo de 3 semanas, aí vai 1 ano, aqui 7 anos, ainda tem células, aí depois de 7 anos vai diminuindo, ele faz um gráfico aqui, ou seja, o Arthur Álvares Buila sugeriu, o grupo dele, num artigo de 2018, que a neurogênese no hipocampo humano é limitada até os 7 anos e depois desaparece. Mas, isso é visto aqui, ó, as células amarelas são neurônios novos, ao nascimento tem várias células amarelas, depois tem 3 semanas de idade, 6 meses, 1 ano, 7 anos tem alguma e desaparece. As células desaparecem, tá? Então, só que descobriu-se que esse grupo estava errado. Né? Uma pesquisadora chamada Maura Boldrini, da Universidade de Columbia, em Nova York, mostrou que, mesmo em pessoas de 80 a 84 anos, existe uma produção contínua de novos neurônios. Cerca de 700 neurônios são produzidos por dia. Ela mostrou nesse artigo, tá? É uma figura meio complicada, mas por exemplo, aqui, ó, na região anterior do hipocampo, isso aqui é o número de células DCX positivas, que são neuroblastos, há uma grande quantidade de células. Tá? Não vou detalhar, porque aí fica meio... E esse artigo aqui foi publicado ano passado, de uma pesquisadora, do Moreno Jiménez, uma pesquisadora na Espanha, mostrou que realmente no hipocampo adulto, mesmo em pessoas de 90 anos, pessoal, essa que é interessante, 90 anos de idade, né, existe neurogênese adulta. Só para ilustrar uma figura daqui, nessa região aqui, que é o giro denteado, as células DCX positivas, elas estão em vermelho. Tem bastante células no giro denteado humano. Nas outras regiões que não são neurogênicas, como o corpo caloso, por exemplo, o CA1 do hipocampo, não tem neurogênese. Tá? Então, vamos dar continuidade. Uma outra região em humanos que tem bastante neurogênese é o estriado, chamado de estriado humano, é uma região que nós chamamos de núcleos da base, faz parte dos núcleos da base. Descobriu-se que o estriado humano tem bastante neurogênese. Tá? Novamente com aquela técnica do carbono 14. Para vocês verem aqui, ó, em humanos, aqui são espécies. Em humanos, por exemplo, tem grande quantidade de neurônios no hipocampo e no estriado. Tá? Mas no bulbo olfatório não tem grande quantidade de células, mas no rato tem. Então, no estriado e no hipocampo, em humanos, nós temos grande quantidade de células, mas não tanto no bulbo olfatório como no rato. Então, chegamos num momento importante agora, qual é a função? Por que o cérebro tem que produzir novos neurônios? Uma ideia é que haja uma produção de novos neurônios no cérebro adulto, para que quando houver uma lesão, esses neurônios sejam usados para substituir os neurônios que foram perdidos. Isso foi mostrado em 2002 em ratos, né, um pesquisador sueco chamado Ulle Lindvall mostrou, numa publicação na revista Nature, substituição neuronal por neurogênese endógena. Vejam aqui, isso aqui é o cérebro do rato, essa região aqui é o ventrículo lateral, e essa região aqui, onde tem essas células verdes, é a zona subventricular. Normalmente, nessa região aqui, onde tem muitas células verdes, não temos neurônios novos, neuroblastos. Mas como houve um AVC no rato, eles migraram para cá
e substituíram parcialmente as células que foram perdidas. Tá? Então, essa hipótese ela pode ser verdadeira, mas ainda precisa de confirmação. Existem evidências, né, de que realmente, após um AVC humano, há produção de novos neurônios para compensar a perda. Mas tem que haver mais investigação para comprovar isso daí. Então, qual seria a função, por exemplo, desses novos neurônios no estriado? Algo que nós chamamos, eles podem participar do que chamamos de flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva é a capacidade que nós temos de nos adaptarmos a uma situação nova. Se nós temos bastante flexibilidade cognitiva, nós nos adaptamos facilmente a uma situação nova. O contrário disso é a rigidez cognitiva. Então, a produção de novos neurônios no hipocampo, no estriado, né, parece contribuir para essa nossa flexibilidade cognitiva. Por exemplo, sabe-se que o aumento do volume estriatal em humanos, em crianças, correlaciona com o desempenho cognitivo em crianças. Em macacos, em primatas não humanos, a interação social depende do estriado, portanto, depende da neurogênese adulta. Esse estriado ele possui vias mesolímbicas, que nós chamamos. Então, quando nós apreciamos, por exemplo, uma obra de arte, ou quando nós temos uma recompensa financeira, ou passamos em um concurso, essa satisfação interna que nós sentimos depende dessas vias estriatais e parece depender da neurogênese adulta. No hipocampo, né, que é aquela região normalmente importante para a memória, mais conhecida por isso, a neurogênese adulta ela possui algumas funções importantes. Além da memória espacial, memória de eventos, que são memória de episódios, por exemplo, existem funções que parecem ser desempenhadas pelos novos neurônios. A flexibilidade cognitiva, que eu já falei, tá? E um tipo de memória chamado de separação de padrões. Ou seja, o que é essa memória de separação de padrões, que parece depender dos novos neurônios? Tá? Então, por exemplo, se o professor Hélio, eu não sei se ele joga futebol, mas se ele vai jogar futebol em 4 finais de semanas, e marca 4 gols de cabeça, mesmo que eles sejam parecidos, o professor Hélio pode manter na memória e diferenciar um gol do outro. Isso se chama separação de padrões. Ou se você vai a um estacionamento, né, e deixa o carro em diferentes finais de semana no shopping, você consegue separar na memória, né, esses eventos diferentes. Isso se chama separação de padrões. Então, uma das questões importantes é que o hipocampo, nós já sabemos que o giro denteado do hipocampo, ele tem, né, produção de novos neurônios. Acontece que existe uma ideia recente desenvolvida por neurocientistas americanos que o estresse crônico da vida, tá? Tem várias coisas que nos causam estresse, divórcio, problemas financeiros, etc., competitividade intensa, tudo isso pode causar estresse. Esse estresse crônico, ele pode atrapalhar, ele pode dificultar a produção de novos neurônios no hipocampo adulto e pode alterar a flexibilidade cognitiva e pode alterar a separação de padrões. Vejam nessa figura aqui, pessoal, rapidamente, o ratinho ele foi colocado em uma banheira, chamada de labirinto aquático de Morris, e nessa banheira tem uma plataforma submersa. No animal normal, que tem neurogênese normal no hipocampo, o ratinho nada, e ele de repente acha a plataforma, né, na verdade é um camundongo, e descansa. Aqui é a trajetória que ele fez para... Ou seja, nesse caso, com a neurogênese normal, não alterada, o ratinho, o camundongo, ele acaba... Se o local da plataforma é mudado depois, o camundongo demora um pouquinho, mas acha o local da plataforma, quando a neurogênese está normal. Os pesquisadores acreditam que ele tem que esquecer um pouco a memória da plataforma, da posição da plataforma anterior, para poder achar
né, o local da plataforma, o local novo da plataforma. Resumindo, quando os pesquisadores matam os novos neurônios do cérebro do camundongo, por irradiação, por exemplo, o animal ele tem grande dificuldade de achar o local novo da plataforma. O pesquisador muda a plataforma desse local para esse, mas como os pesquisadores matam os novos neurônios, o camundongo não consegue achar facilmente a plataforma. Acredita-se que a memória do local inicial da plataforma interfere e dificulta, né, para que o camundongo ache o local novo da plataforma. Ou seja, esse camundongo ele tem um déficit de flexibilidade cognitiva. O que é interessante é que alterações neurogênicas podem acontecer também, segundo algumas evidências, não só em animais, mas também em humanos. Por exemplo, com o avançar da idade em humanos, doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer e o próprio envelhecimento alteram um pouco a nossa flexibilidade cognitiva. Tá? O estresse crônico pode diminuir neurogênese hipocampal em humanos, segundo evidências recentes, e podem contribuir para doenças como depressão e ansiedade. Então, apesar de nós não podermos visualizar diretamente a neurogênese adulta no cérebro humano, né, para concluir, eu posso dizer o seguinte: pessoas que têm depressão crônica têm uma diminuição do volume do hipocampo. E acredita-se que essa diminuição do volume do hipocampo ocorra por morte dos novos neurônios. Então, existem dados, que eu não vou detalhar pela questão do tempo, eram 30 minutos, acho que está dando os 30 minutos. Existem dados que mostram, portanto, que o estresse crônico, tanto em animais, né, como em humanos, pode induzir prejuízo na neurogênese. Demonstrou-se já há algum tempo que uma das formas de aumentar essa neurogênese é com exercício aeróbico. Então, há muitos anos, esse artigo publicado pela Van Prague, né, nos Estados Unidos, mostrou que os camundongos que corriam nessas rodinhas, eles tinham mais neurônios no seu hipocampo do que os camundongos que não corriam nas rodinhas. Os camundongos que brincavam, que tinham um ambiente enriquecido, também tinham mais neurônios do que os camundongos que não brincavam. Vocês veem aqui, por exemplo, o número de células mitóticas nos camundongos corredores é maior do que nos outros camundongos que não correm. Esse artigo aqui foi publicado esse ano na revista Science e mostrou algo interessante. Eu não vou mostrar os dados dos gráficos, porque não temos tempo quase. Mas os autores mostraram que camundongos mais velhos que praticavam exercício nas rodinhas, o exercício aeróbico, tinham mais neurônios nos seus cérebros, no hipocampo. Já os camundongos mais velhos, sedentários, não tinham. Os pesquisadores fizeram vários experimentos, pessoal, e mostraram que no sangue desses camundongos que corriam, que praticavam exercício direto nas rodinhas, havia uma proteína, uma enzima liberada pelo fígado, que o fígado libera uma enzima chamada de fosfodiesterase D1, que induz reações bioquímicas no cérebro que aumentam a neurogênese nesses animais, inclusive a liberação de fatores tróficos, que são substâncias importantes para o crescimento neural e a sobrevivência de neurônios. O mais interessante que eu vou mostrar aqui, em humanos, em pessoas mais idosas, né, humanas, os pesquisadores, ao estudar o sangue dessas pessoas, mostraram que no sangue de idosos que se exercitam regularmente, tem a mesma enzima liberada pelo fígado que foi encontrada também em camundongos. Já no sangue dos idosos que não se exercitam regularmente, há uma concentração bem menor dessa enzima. Esse resultado é muito interessante. Então, basicamente, para nós concluirmos, a sugestão é que a neurogênese no hipocampo é fundamental
no combate ao estresse, para resiliência ao estresse. Quanto mais neurônios novos são produzidos no hipocampo, mais fortes nós somos para combater o estresse. E menos doenças, desordens afetivas aparecem como depressão e ansiedade. Atualmente, pesquisadores americanos, neurocientistas, liderados pela Tracy Shores, desenvolveram esse MAP Training, que é treinamento físico e mental, né? Basicamente, eles investigaram em pessoas, moradores de rua, com história de violência doméstica, pobreza extrema, que tinham depressão e ansiedade. Eles colocaram essas pessoas para fazer o MAP Training, 30 minutos de meditação, mindfulness, 30 minutos na posição sentada, 20 minutos andando, 10 minutos andando, e depois treinamento físico. No caso, eles fizeram até dança, como zumba, mostraram uma diminuição dos sintomas de ansiedade e depressão nessas pessoas, como vocês podem ver aqui, ó, nessas figuras. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui é a pessoa sem o MAP Training, tá? A pessoa com o MAP Training, há um aumento, né, do consumo de oxigênio e uma diminuição dos sintomas de ansiedade e depressão. Eles fizeram vários estudos, nosso tempo está esgotando para a apresentação, mas existem intervenções neurogênicas baseadas em meditação, como esse artigo mostra. Existem intervenções neurogênicas baseadas em o uso de videogames interativos para aumentar o poder cognitivo, e acredita-se que essas interações podem ajudar a modular a neurogênese endógena. Eu mesmo já tive depressão uma época. Então, eu comecei a estudar essas coisas porque eu me curei, basicamente, caminhando diariamente 5 quilômetros, 1 hora por dia, e eu comecei a fazer isso no Parque do Utinga, em Belém do Pará, esse local aqui. Eu chamo isso de protocolo do Utinga. Então, eu acredito o seguinte: por que precisamos de movimentos e estímulos sensoriais para o bem-estar psíquico? Na verdade, a resposta pode estar na nossa trajetória evolutiva. Como falei, os nossos ancestrais hominídeos, eles andavam 5 a 15 quilômetros por dia. O cérebro evoluiu nesse contexto de muito movimento em ambientes naturais. Então, talvez nós ainda não estejamos adaptados às sociedades modernas. Talvez doenças como depressão e ansiedade sejam uma consequência dessa quebra de ruptura. Então, nessa ideia que eu chamo de simbiose neural, pessoal, para concluir, eu acredito que nós estamos, quando o movimento ajuda a aumentar a produção de novos neurônios do cérebro, diminuindo os sintomas de depressão e ansiedade, nós estamos buscando os caçadores-coletores, né, que existem dentro de nós. Nós fomos programados evolutivamente não para o sedentarismo, mas para o movimento. Nossos ancestrais hominídeos, a partir do Homo erectus, caminhavam e corriam diariamente buscando alimentos. Então, para concluir, eu estou escrevendo um livro sobre esse tema que eu chamo de O Segredo do Cavalo Marinho, porque o hipocampo, ele parece com o cavalo marinho. Aqui é o hipocampo humano e aqui é o cavalo marinho. Então, o segredo do cavalo marinho é essa capacidade que o hipocampo tem de produzir novos neurônios e contribuir para o bem-estar psíquico. Tá? Então, aqui eu encerro a apresentação. Passo a palavra para o professor Hélio e para que nós possamos discutir a questão em perguntas. Muito bom, beleza. Parabéns aí pela apresentação. Eu acho que temos algumas pessoas acompanhando a gente, a Lúcia, a Lilian Oliveira. Eu queria que você, então, agora, de tudo que você comentou e falou, as duas questões que hoje nos preocupam muito, que é tanto o estresse, né, que, como você falou, com todo esse problema da pandemia, até por conta da pandemia, a gente acabou se isolando
e não saindo. Então, essa questão de caminhar, de fazer, apesar que você sugeriu algumas coisas aí de meditação, né, 30 minutos, mas aquela outra parte, claro, a gente também pode fazer em casa, caminhar, comprar uma esteira, alguma coisa, mas eu vi que é fundamental para que esses neurônios possam se multiplicar, depende basicamente de atividade física, que é uma das coisas fundamentais para essa questão e que pode, a partir disso, ter uma diminuição do estresse. É isso que é a principal mensagem? A principal mensagem é que a neurogênese, a produção dos novos neurônios no hipocampo, nessa região giro-denteado, ela é fundamental para o controle do estresse. Eu não podia entrar nos detalhes, mas sabe-se que existem circuitos neurais entre os novos neurônios produzidos e uma região chamada hipotálamo, uma região cerebral chamada hipotálamo. O hipotálamo, ele libera hormônios que controlam o estresse. Por exemplo, controla a liberação de cortisol, que é um dos hormônios do estresse, liberado na glândula suprarrenal. Então, como esses novos neurônios são importantes para a resiliência ao estresse, isso está provado cientificamente em animais de experimentação, se o estresse crônico é alto, vai haver morte dos neurônios que controlam o estresse crônico. E isso gera um ciclo vicioso. Mais estresse crônico, menos neurônios no hipocampo e menos controle. O estresse aumenta, os neurônios vão morrendo e vai surgir o quê? Depressão e ansiedade. O que nós queremos? Nós queremos achar uma intervenção, uma ferramenta para aumentar a neurogênese cerebral. E um dos principais indutores, professor Eli, as pessoas que estão vendo e ouvindo, é o exercício físico. Tá? O exercício físico aeróbico é um dos principais indutores neurogênicos, foi provado desde 98 em animais de experimentação, tá? E sugere-se que um mecanismo similar aconteça também no cérebro humano. Então, essas intervenções como map training, com meditação, exercício aeróbico, aumentam a neurogênese e nos tornam mais resilientes ao estresse. Beleza. Bom, me fala o seguinte, quer dizer, a questão da criação de novos neurônios, o que você colocou, ela parece que já foi comprovada que ela pode ser feita em qualquer momento da vida de um adulto, não só no início. E pelo que eu entendi, até pessoas com mais idade, essa possibilidade de criação de novos neurônios é possível. É claro que, pelo que eu entendi, no início, essa produção, principalmente aí até 6, 7 anos, ela tem uma evolução muito mais rápida, não é isso? A produção, descobriu-se recentemente que a produção de novos neurônios no hipocampo, por exemplo, ela é mantida, né, em grande quantidade, né? Observou-se cérebros de pessoas nonagenárias, de 90 anos de idade, com uma produção alta de novos neurônios. Obviamente, esse mesmo artigo publicado no passado mostrou que no Alzheimer, né, na doença de Alzheimer, há morte tanto dos neurônios antigos, né, que já estavam lá, como dos novos neurônios produzidos. Tá? Mas nas pessoas que não têm Alzheimer, por exemplo, esses novos neurônios são produzidos em grande quantidade, está mais do que provado, né, nessa região chamada de giro-denteado do hipocampo. E o artigo da Science que eu mencionei desse ano, né, publicado, que avaliou em animais de experimentação em humanos, mostrou que mesmo idosos que se exercitam regularmente têm uma produção aumentada desses novos neurônios. Por quê? Aparentemente depende de uma proteína, né, que é uma enzima liberada do fígado na corrente sanguínea, e essa enzima ela vai fazer contribuir para reações bioquímicas que vão influenciar no cérebro para produzir o que nós chamamos de fatores tróficos, como o BDNF, que é um fator trófico derivado do cérebro. Então, idosos que se exercitam regularmente, né, isso foi provado cientificamente recentemente, têm níveis mais elevados dessa enzima do fígado, que é liberada na corrente sanguínea, que contribui para a neurogênese. Foi mostrado em animais e também foi mostrado em humanos. O que eu quero chamar a atenção aqui, professor Hélio, é para essa ideia dessa simbiose neural. Eu não aposto só no movimento. Né? Na revisão que eu mandei para publicação, com essa ideia da simbiose neural, eu aposto também nos estímulos sensoriais.
Tá? Por que quando nós vamos andar em ambientes abertos, ambientes com paisagens bonitas, com pássaros, cheiro de flores, nós nos sentimos felizes? Eu acredito que existam, na minha revisão eu coloco isso, existam vias neurais que conectam as vias que levam os estímulos sensoriais. Os estímulos sensoriais, eles acabam influenciando na neurogênese hipocampal, aumentando a neurogênese hipocampal, e isso tem conexões com as regiões chamadas de centros de recompensa. Então, é uma hipótese que eu tenho, que o bem-estar psíquico ele é mais conseguido quando você se exercita em ambientes abertos, com muita paisagens, estímulos naturais, cantos de pássaros. Então, não é só movimento, tem movimento e estímulos sensoriais. E realmente, professor Hélio, nossos ancestrais, os nossos cérebros, evoluíram num ambiente natural e com muito movimento por mais de 2 milhões de anos. Então, essa pode ser a razão pela qual o movimento é importante para a neuroplasticidade e o bem-estar psíquico. Você falou de vários temas, eu queria que você tentasse explicar 3 temas aí. Estresse, depressão e ansiedade. Como é que essas 3 questões elas estão relacionadas dentro dessa questão dos neurônios? Como é que essas 3 coisas são a mesma coisa, são coisas diferentes? Como é que você vê isso? Então, a depressão é o novo mal do século. Assim, o que a tuberculose foi no século passado, no século XIX, a depressão é hoje. Então, existem cerca de 300 milhões de pessoas no mundo com depressão. Quando você soma depressão, ansiedade, né, transtorno de desordem de estresse pós-traumático, chega a 500 milhão de pessoas. Tá? Essas desordens afetivas, elas estão acontecendo em grande quantidade e aumentaram muito na pandemia. Tem um artigo recente mostrando aumento do volume de áreas cerebrais que são relacionadas a medo e ansiedade, como as amígdalas, né, que são núcleos cerebrais. Tá? Então, na depressão, esses centros de recompensa que nos dão felicidade, que são núcleos cerebrais, estão inibidos. Neurotransmissores como dopamina e serotonina têm uma concentração diminuída, então nós temos baixa motivação, né, podemos perder até a vontade de viver. Metade das pessoas que se matam tem depressão. E na ansiedade, a depressão ela pode ser, segundo alguns autores, excesso de passado. E a ansiedade é um excesso de futuro. Então, os dados recentes em neurociência sugerem que uma das causas da depressão e da ansiedade pode ser uma diminuição dos novos neurônios que eu falei aqui, que estão no giro denteado do hipocampo, induzida pelo estresse crônico. Tá? Existem evidências em animais, está bem comprovado isso daí. Quando você induz depressão experimental no rato ou no camundongo, né, se vê que há uma diminuição e morte dos novos neurônios. Em humanos que têm depressão crônica há muito tempo, o volume do hipocampo, que é essa região neurogênica, ele diminui de tamanho. Alguns antidepressivos revertem isso e aumentam de novo o volume do hipocampo. Então, qual é a ideia? A ideia é que, devido ao estresse crônico, que é, na verdade, a principal causa de depressão e ansiedade, acontecem mecanismos bioquímicos intrínsecos do cérebro que acabam matando e diminuindo a produção de novos neurônios, que é a neurogênese adulta. Essa diminuição faz com que nós percamos o controle do estresse, nós ficamos menos resilientes ao estresse. Então gera um ciclo vicioso. Mais estresse, mais morte de novos neurônios. Menos controle do estresse. Então qual é a sugestão? A sugestão é fazer algo para aumentar essa neurogênese adulta. E o que nós sugerimos? E outros neurocientistas sugerem? Caminhada, exercício aeróbico regular. Por exemplo, eu caminho todos os dias 5 quilômetros, 1 hora por dia. Meditação, caminhadas diárias. Isso aumenta essa neurogênese endógena do hipocampo adulta,
aumentando a nossa resiliência ao estresse. Então, o bem-estar psíquico depende da produção de novos neurônios. Se a produção está diminuída, isso pode contribuir para o aparecimento de sintomas de depressão, né, e ansiedade. Tem algo importante que eu queria falar, que eu publiquei um artigo recente sobre a neurobiologia do suicídio. Descobriu-se que pessoas que se matam, elas têm um problema de neuroplasticidade, provavelmente de neurogênese. Por quê? Uma pesquisadora amiga lá da Universidade de Colômbia, Maura Boldrini, ela investigou os cérebros de pessoas que se mataram, que se suicidaram. Ela avaliou pessoas de vários grupos, né, pessoas que tiveram uma diversidade precoce na vida antes dos 15 anos, e ela observou que algumas pessoas que têm, por exemplo, abuso sexual ou violência doméstica antes dos 15 anos, muitas pessoas evoluem para uma depressão crônica, depressão maior, e podem se matar. Algumas pessoas, a partir dessa diversidade, evoluem para uma depressão e não se matam. E outras nem sequer evoluem para uma depressão. Por quê? As pessoas respondem de forma diferente. Quando a Maura Boldrini avaliou os cérebros de pessoas que ela chama de não resilientes, as pessoas que se mataram, que não tiveram resiliência à situação adversa, ela encontrou um volume menor do giro denteado nas pessoas que se mataram, avaliando os cérebros dessas pessoas. E o giro denteado é justamente a região neurogênica, ou seja, a nossa resiliência às situações adversas provavelmente depende da neuroplasticidade, incluindo a neurogênese adulta. Então, a gente sabe que muita gente que tem esse problema de estresse, depressão, ansiedade, existe a tua recomendação, que é a questão de caminhadas, a questão de meditação, mas existe também pessoas que acabam indo para o lado de tomar alguma droga, algum medicamento. Como é que você vê isso? É possível curar um estresse, uma depressão, uma ansiedade só com a parte de atividade física e meditação, ou em situações, única saída é através de alguma medicação? O ideal, né, é associar a terapia cognitiva, né, no caso da depressão, por exemplo, com antidepressivos. Os antidepressivos disponíveis, eles têm certa limitação. Os antidepressivos, eles podem tratar efetivamente a depressão, né? A depressão, ela pode ser curada com medicamentos. Normalmente demora meses, muitas vezes, para que haja um efeito, tá? Inclusive, se está pesquisando agora a cetamina, um derivado da cetamina, que é um novo antidepressivo que tem um efeito rápido, tá? E o ideal é que haja uma terapia, chamamos de terapia adjuvante, né, com bastante exercício aeróbico, meditação, para mobilizar, né, para aumentar essa neurogênese adulta. Existem pessoas que são chamadas de refratárias. Essas pessoas, elas têm depressão e não respondem aos medicamentos, a todos os medicamentos antidepressivos conhecidos. São pessoas refratárias. Descobriu-se recentemente que pessoas deprimidas, né, há muito tempo, elas têm, vamos supor, os núcleos da felicidade, que são núcleos de recompensa, como o núcleo accumbens, núcleos cerebrais que nos trazem felicidade, que liberam dopamina, serotonina, eles estão inibidos por um outro núcleo cerebral chamado de abênula lateral. Tá? Então, essa abênula lateral é uma espécie de núcleo da tristeza que inibe os núcleos da alegria no cérebro. Existe um novo antidepressivo que está sendo testado, chamado de acetamina, que ele inibe o núcleo, a abênula lateral, que é o núcleo da tristeza, e desinibe os núcleos, os centros de recompensa. Nos Estados Unidos já foi aprovado um spray de acetamina, é muito caro, o tratamento custa R$18 mil, sem os impostos ainda que seria no Brasil, mas o spray de acetamina, por exemplo, ele diminui a ideação suicida, que é a vontade de se matar, que alguns pacientes têm, em 24 horas. E o efeito antidepressivo pode acontecer em meia hora, ou 1 hora depois do uso. Então, a acetamina talvez seja tenha um futuro muito bom na área de psiquiatria como tratamento para
para depressão, por exemplo. Mas eu sugiro, obviamente tem que consultar um psicólogo, consultar um psiquiatra, mas as duas coisas podem ter um efeito sinérgico. Tá? Eu sempre digo, professor Hélio, e os que estão me assistindo e ouvindo, o antidepressivo, ele trata a causa física. Se houve uma diminuição de serotonina, de dopamina, o antidepressivo ele vai inibir, por exemplo, a captação de serotonina, vai aumentar no cérebro a concentração. Mas nós temos que pensar o seguinte, o que foi que aconteceu no cérebro para que houvesse uma alteração nos neurotransmissores? Você pode tratar o físico, mas se a causa continua alterando, vai continuar alterando. É como se você só usa o antidepressivo e não trata a causa, você vai tratar os circuitos neurais alterados, mas a causa que alterou os circuitos neurais continua induzindo depressão e ansiedade. E geralmente essa causa são os problemas da vida, é o estresse crônico, tá? É o que acontece na sociedade moderna. Obviamente, em certas situações tem a parte genética que influencia. Então, essa questão das causas, a recomendação sua é atividade física e essa questão de meditação, que ela pode, eventualmente, eliminar parte dessas causas, é isso? Existem vários artigos publicados por essa neurocientista Tracy Shores, da Universidade de Columbia, em Nova York, que usa esse MAP Training que eles desenvolveram. O MAP Training eles chamam de intervenção neurogênica. É uma abordagem de intervenção baseado nos estudos em neurogênese. No MAP Training, eles já investigaram moradores de rua com depressão e ansiedade e trataram com o MAP Training. Tá? Eles fazem meditação durante meia hora, mindfulness, e depois exercício físico durante 2, 3 vezes por semana. Só que muitas vezes eles usam o exercício aeróbico, é o exercício mais divertido. Por exemplo, eles usam dança nesses treinamentos, Zumba, por exemplo. Então, eles mostraram que pacientes tratados com o MAP Training, que é a sigla do inglês MAP, Meditation and Physical Activity, meditação e atividade física, foi efetivo para estudantes de medicina com ansiedade, já foi publicado, foi efetivo para moradores de rua com estresse e ansiedade devido ao abuso sexual, pobreza extrema. Então, isso funciona. O que eu recomendo é o que eu faço, que é esse protocolo que eu chamo de protocolo do Parque do Tinga, em Belém. Andar em ambientes naturais, com paisagens bonitas, durante 1 hora ou cerca de 5 quilômetros todos os dias. Não precisa nem correr, basta andar. Isso daí causa um bem-estar psíquico. Eu passei para alguns amigos essa terapia do Parque do Tinga, que estavam meio tristes, e eles incrivelmente me relataram que em 3 semanas, 4 semanas já se sentiam melhor. Tá? Então, a minha sugestão é atividade física diária em ambientes com estímulos naturais agradáveis, pássaros. Isso, né, eu tenho um estudo usando ressonância magnética que eu vou fazer agora para ver o que acontece no cérebro em pessoas que estão caminhando. Eu estou com um grupo agora que estou montando com psicólogos. Nós vamos testar essa terapia em pessoas com depressão, ansiedade, pessoas que fazem academia no ambiente fechado, que eu acho menos eficaz, pessoas que vão fazer exercício físico em ambientes abertos e pessoas que é o grupo controle, que não vão fazer exercício físico. Nós vamos testar cientificamente essa hipótese da simbiose neural que eu lhe falei. Beleza. Querido, olha, ficou realmente muito esclarecedor. Eu tenho certeza que esse vídeo que está sendo gravado, a gente depois vai disponibilizar para todas as pessoas que não puderam estar aqui com a gente ao vivo, né? Eu fico muito contente, importante para nós ter essas informações e saber que é possível, né, independente de medicação, que, como você sabe, são medicamentos extremamente caros, né, a grande maioria deles, e que é possível, de alguma forma, contornar esse problema tendo essa disciplina que você falou, né, que é o que você falou aí do Parque de Utinga, né, que a gente... Aqui, às vezes, a gente não tem isso, mas tem que buscar, achar. Aqui, por exemplo, onde eu moro, também tem um parque também, que a gente pode estar fazendo isso, né? Mas, independente, o importante é ter essa atividade física que ela pode ajudar a contribuir. Então, queria
Agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube. Os comentários, sugestões, eu vou estar passando agora para o professor Wallace. E queria, então, agora passar a palavra para o professor Wallace para as considerações finais para a gente encerrar esse webinar. Por favor, professor Wallace. Pessoal, eu gostaria de encerrar agradecendo a oportunidade de falar sobre neurociência, de divulgar neurociências para vocês. Agradecer ao professor Hélio pelo convite e também falar, né, que o cérebro é uma estrutura dinâmica, que tem neuroplasticidade, e que quando nós buscamos o exercício, nós não fomos programados evolutivamente para sermos sedentários. Nossos ancestrais hominídeos, durante milhões de anos, eles andavam de 5 a 15 quilômetros por dia, porque eram nômades, em ambientes naturais. Existem teorias científicas que sugerem que os aspectos cognitivos do cérebro evoluíram com as técnicas de caça, inclusive, seguindo as pistas do animal. Então, quando a tecnologia veio, quando a agricultura veio, houve uma quebra de ruptura. Então, essa quebra de ruptura acontece nas sociedades modernas hoje, ou seja, o sedentarismo não foi uma opção evolutiva. Por isso que o bem-estar psíquico ele é influenciado pelos estímulos sensoriais e pelo movimento. Então é importante fazer exercício aeróbico regular, porque quando nós fazemos isso, na verdade, nós estamos buscando os caçadores-coletores que ainda existem, em certo sentido, talvez uma memória genética, dentro de nós. Então vamos modular essa neurogênese, vamos sempre modular positivamente a produção de novos neurônios no hipocampo, para que nós possamos ser mais felizes, né, nesse ambiente tão estressante que a sociedade moderna nos impõe. Muito obrigado, Wallace. Esperamos em breve poder voltar aí a conversar com você sobre outros temas, que a área de pesquisa sua é fundamental, inclusive, como você falou, para o nosso bem-estar aí, para o nosso futuro. Agradeço mais uma vez, novamente a todos no YouTube, desejo hoje uma boa noite a todos e até a próxima. A gente tem agora um encontro marcado na próxima terça-feira. Aguardo vocês novamente às 17 horas. Um abraço a todos. Boa noite, Wallace. Obrigado por tudo e até a próxima. Um abraço. Boa noite, um abraço. Obrigado pela oportunidade.